E aí, cara, fala dessa agora Só uma sublinhada? Claro. Eu vou explicar. E eu acho um tesão a galera me achar corintiano, sabe por quê? Porque mostra que eu fiz um trabalho legal. Eu era setorista do Corinthians na Rádio Bandeirantes, eu fiquei, cara, 5 anos como setorista, mano. Trabalhar como setorista do Corinthians é uma treta. É diferente dos outros times, de São Paulo e de Palmeiras. Qual que é a maior diferença? Escutamos isso ontem. É disparado. Porque é o seguinte, velho. O Palmeiras é uma Coreia do Norte. Palmeiras ninguém fala. E isso vem desde o Paulo Nobre. Sim. O Paulo Nobre, sempre me dei bem com ele. Mano, sempre. Gente boa, educado com a imprensa. Só que se você vai fazer uma entrevista com o Paulo Nobre, não rende. Você vai fazer uma entrevista com o Maurício Gagliotti na época do Palmeiras, não rende. Hoje, se você fizer uma entrevista com a Leila sobre Palmeiras, reforços, contratações, não vai render. Sabe por quê? Porque o Palmeiras tem uma conduta e uma postura de não falar sobre reforços / contratações. Eles não falam. O Maurício Gagliotti ficou todo aquele período vitorioso no Palmeiras. Tá negociando com fulano. Você sabe que tá acertado. Não falamos sobre negociações em andamento. Não vai tirar nada deles. Sim. Então eles são muito fechados. Então é difícil você ter alguma coisa, é difícil vazar alguma coisa. Pô, o Palmeiras conseguiu fechar algumas contratações recentes aí, com todo mundo, inclusive o setorista surpreso, o Felipe Anderson. Que é uma contratação importante. Pô, o cara tava na Europa, chegou no Palmeiras. Que isso? Ninguém sabia, apareceu na rede social do Palmeiras. Como é que não vaza? A reviravolta no Andrés, o caso do Andrés. Plum, assim. Será que é trauma? Porque antigamente vazava-se e muito. Perfeito, é isso aí. Antes falava-se demais, entendeu? Até demais. Tirone, e assim vai. Se nem ficar falando aqui, fica até amanhã. Sim. São Paulo, idem. Só que o problema é que o São Paulo, em determinado momento, ele era muito fechado. Aí o São Paulo, não sei se com aquele poderio soberano. Os cardeais. Os cardeais, a sacrossanta sala de não sei o quê. Os caras começaram a abrir. E aí começou a ter muita fonte. Clube que você tem muita gente falando, muita gente querendo aparecer e muita fonte, cara, vaza. Queijo suíço, né? Queijo suíço. Eu, como setorista do Corinthians, eram minhas grandes fontes. Eu não vou ficar, obviamente, revelando aqui, claro. Até porque eu falo muito com essas pessoas também, mas não eram dirigentes. São dirigentes. Nunca é, cara. São dirigentes. A informação de verdade vem do cara que é o porteiro, do cara que é o segurança que foi buscar alguém no aeroporto. Tá entendendo o que eu quero dizer? Então, assim, é muita gente falando, cara. Mas se essas pessoas sabem, é porque os dirigentes ficam falando. Sim, então, cara. A torta e a direita. E muitas vezes é importante para que essas pessoas possam falar, para que elas possam expor algumas coisas que não sairia normalmente na mídia. Sentir o termômetro da torcida, pra entender. Entre outras coisas. Vou dar um exemplo. Isso aqui eu posso falar no ar, não tem problema nenhum. Rolou o escândalo aí de uniformes que foram desviados do Corinthians, certo? Sim. No mesmo dia que saiu essa notícia, que foi divulgada inclusive pelo Gess, eu não tô errado, envolvendo o nome do Armando Mendonça, que depois deu entrevista pra gente, falando que ele não fez isso e tal, cada um do seu jeito, defendendo, tem o direito de se defender. Né? Tem que provar o contrário, não tiver mais instância, tá morto. Vai ter que pagar pelo crime que cometeu, se cometeu. Sim. E pessoas do Corinthians me ligaram no mesmo dia, porque sabem que eu tenho um programa importante na rádio à noite. Olha, é o seguinte, não sei se aconteceu isso, mas tem um uniforme de departamento XYZ que tá deteriorado, tá rasgado, tá sujo, não tem quantidade, os caras ficam a semana inteira com o mesmo, tem que lavar em casa, não sei o que e tal. As pessoas passam isso pra você, porque querem que você fale isso pra ganhar uma repercussão gigantesca, pra consequentemente elas tenham os interesses dela resolvidos, entendeu? É mais ou menos isso. Então, muita gente usa a imprensa, né? E a gente, como jornalista, tem que saber diferenciar o que vale ou não vale a pena você comprar de briga. Mais ou menos isso. Tudo também. Mas o Corinthians é diferente. E eu acho que as pessoas acham que eu sou corintiano porque no período que eu fui setorista, cara, eu era um setorista, desculpa, com todo o respeito, sério. Eu era muito sério. Quando eu fazia entrevista, era madeira. Eu ia atrás do interesse do torcedor corintiano. Nas entrevistas coletivas, eu ia no coração da pergunta. Não tinha medo, nunca tive medo, nunca vou ter medo de fazer pergunta. Quer me dar porrada se fez uma pergunta forte? Não tem problema, irmão. Eu tô com a bunda na janela. Se eu tô querendo bater, eu tenho que saber apanhar também. E sempre com respeito. Entendeu? Nunca, sabe? Por mais que algumas perguntas sejam às vezes irônicas, às vezes mais diretas e tal, sempre foram no limite da educação, pra não virar o fio. E os entrevistados respondiam da forma que eles querem e eu nunca levei pro coração. E tá tudo certo. Entendeu? Então acho que os caras falaram que eu era muito corintiano porque todo dia eu trazia a notícia do Corinthians, rede social e entrevista. Mas qual que é o trabalho do setorista? Não é ficar em cima? Foi isso que eu fiz. Se acham que eu sou corintiano, então talvez eu tenha feito um bom trabalho aí, é o que importa. Né, é isso. É o que você falou, respeito pelo torcedor. Sim. Você tá ali pra atender o interesse do torcedor. E os repórteres têm que entender isso, porque muitas vezes ele é a voz e os ouvidos do torcedor. O cara sai do estádio puto ou feliz, ele quer ouvir a pergunta, cara. Cara, sabe o que eu fazia quando eu era repórter do Corinthians? Eu colocava, acabava o jogo, eu colocava assim, ó, no meu Twitter. Eu tinha a minha pergunta já. Sim. Eu tinha, mas eu abria. O que você gostaria de saber sobre o fulano de tal que vai dar entrevista? Aí, 200, 300 perguntas. Eu pegava,
Olhava e falei, pô, essa pergunta aqui é melhor que a minha. Os temas também, né? Essa pergunta aqui é melhor que a minha que eu ia fazer. Eu pegava e É. fazia a pergunta do cara. E aí eu pegava e falava assim, farei essa. Só escrevia assim, farei essa. Aí eu colocava, não dava o crédito pro cara que manda a pergunta, que eu tô numa coletiva, não faz sentido nenhum. Sim. Mas eu colocava, farei essa. E aí eu fazia a pergunta e muitas vezes, quando eu lembrava da arroba do cara, conseguia tirar um print assim, legal, marcava o cara assim, ó, a pergunta do fulano de tal que me segue aqui foi a pergunta que eu fiz na coletiva. E os caras, meu, surtavam. Porque eu fazia a pergunta, eu tomava muita porrada, a ponto de vários treinadores, ou no estádio, ou no CT, no dia seguinte, 2 dias depois, me chamarem de canto, porra, meu, deu no peito, deu na medalha, chega com calma, não sei o que, não, veja bem, papapá. É tipo isso, mas nunca tive medo. O meu interesse é para o público, para o torcedor e, consequentemente, para minha rádio. Se tá bom para essas duas partes, dane-se o que vão achar de mim, velho. Se o clube vai ficar bravo, se vão querer me barrar, que se exploda. É o seu trabalho. É meu trampo, velho. Vou ficar com... Graças a Deus, deitar e acordar todo dia sem ter rabo preso com ninguém. Putz, é um tesão. Caralho, é um tesão, porque eu sei que tem gente que, infelizmente, tem que fazer uma média aqui, tem que fazer assim, tem que fazer... Eu não, cara, quero que se exploda. Não gosta de mim? Show. Gosta de mim? Vamos ser amigos. Acabou. É exatamente. E nessa época, tinha a época do Carille, tinha também muito embate, né? Com os repórteres. Eu lembro de uma treta numa coletiva pós-jogo. Ranieri. Com o Ranieri. Você tava nessa coletiva? Eu tava, inclusive, eu era o próximo a fazer pergunta e vou até além. O Ranieri ele ficou muito pistola porque ele não esteve na entrevista coletiva no CT. Porque o Carille deu uma porrada na imprensa muito grande numa entrevista coletiva no CT durante a semana, e aí no final de semana foi esse jogo. Que ele falou que não falou isso, mas entre outras palavras, a imprensa estava prejudicando o Corinthians. Prejudicando o Corinthians e passando informações para técnicos adversários. Era isso aí. É isso aí, entendeu? E aí o Ranieri, mano, ele chegou no Pacaembu e o Ranieri é um baita do cara, gente boa, capaz, velho, profissional, responsável, mas ele chegou pistola, né? Como toda a imprensa tava pistola. Sim. Pô, a gente ficou chateado, porque o Carille, pra mim, ele teve uma atitude covarde, não que ele seja covarde, até porque os pais dele são maravilhosos. Falo do Carille, lembro do seu Joaquim, gente da melhor espécie, melhor qualidade. Mas assim, o Carille foi covarde na atitude que ele teve. Porque ao invés de chegar, beleza, eu sei que às vezes é difícil de pegar e dar nome aos bois, entendeu? Mas chega em off, como já vários dirigentes fizeram comigo, ó, isso aqui que você falou, isso aqui é mentira, isso aqui não é certo, isso aqui não sei o que lá. Beleza, a gente vai resolver lá na hora. Quando um treinador ou dirigente ou qualquer um chega, pega um microfone importante, como tem a responsabilidade, um treinador do Corinthians, que fala para uma massa imensa de milhões de torcedores, e ele fala assim, porque a imprensa, não, porque falaram, não, você coloca tudo no mesmo balaio, e isso é perigoso, porque nós transitamos literalmente no meio da torcida. Daqui a pouco o torcedor pega esse discurso meio que de ódio, de raiva, e isso aí reverbera em cima da gente, e muitas vezes em cima de pessoas que nada tem a ver com aquela resenha. Irmão, seu problema foi com o cara, beleza, você não vai querer expor o cara publicamente, mas falar assim, ó, foi um ou outro. Entendeu? Beleza. Agora, quando ele chegou e generalizou, muito mal conduzido, muito mal orientado, cara. Ele até hoje. Entendeu? Porra, a imprensa inteira ficou louca, né? Falou, tá de sacanagem, mano. Dá nome aos bois então, assim é muito fácil. Então eu vou falar, todos os treinadores são uma porcaria. Vou generalizar. Legal, não vai gostar. Por que vocês fazem então? Aí o Ranieri não tava na coletiva no meio de semana, já pegou o microfone e foi pras cabeças. Aí virou aquele estardalhaço todo, né? O pau cantou mesmo, velho. Às vezes acontece dar umas caneladas. Pergunta, você fez a pergunta depois? Fiz nada, cara. Fiz nada. Não deu, porque a Jo tava quase encerrando a coletiva e tal. E aí, meu, a gente tava mais preocupado, sei lá. O Ranieri é meu parceiro, nosso amigo. A gente tava o Luiz Teixeira também. Dá uma acalmada nele, né? Fala, calma, viado, calma, mano, não sei o quê. Pera aí, pô, já deu o recado, velho. Daqui a pouco eu achei que a gente fosse pular em cima da mesa do Carille, né? O Belo falou pra mim, ele veio aqui, ele falou, cara, a impressão é que eles não saem na mão mesmo, cara. Deu impressão, velho. Porque o Carille ficou meio assim, aí o Ranieri já levantou, aí a assessoria já entrou, aí eu fui, ixi, ratinho, você é o pai, Carille, né? Não, vai ser que eu só na resenha morta, lá, aí de boa.